Acho que já estamos no ar, hein? Vamos aí. Olá, família brasileira. Olá, conservadores desse imenso Brasil. Estamos dando início, aqui no finalzinho de setembro, a mais um processo, mais um período de campanha eleitoral, em que a sociedade se abre aos candidatos das mais diversas correntes ideológicas aí, ou de ideologia nenhuma, da velha política, se abre para todo mundo, para que as pessoas coloquem suas propostas e que haja um debate político, um debate de ideias, um debate de o que a gente quer para as nossas cidades a partir do ano que vem. E por isso o Movimento Família Brasileira decidiu fazer essa série de lives com candidatos conservadores de todo o país, candidatos que valorizam a família, que valorizam os valores tradicionais, para que o pessoal que costuma não ter muito espaço na mídia tradicional tenha algum espaço de levar as ideias, de produzir um debate de alto nível nessa eleição e não ficar aquela campanha só de jingle, de musiquinha e favorzinho para cá, para lá, para ganhar voto. Não, nós temos que disputar com ideias. E aí nós estamos aqui puxando esse debate justamente para discutir ideias, discutir propostas aí para as cidades desse imenso Brasil. Hoje nós estamos aqui com dois candidatos conservadores. Nós temos o Cabo Kleines, que é candidato em Juiz de Fora, Minas Gerais, e temos o Jonathan Silva, que é candidato em Natal, Rio Grande do Norte. Eu vou começar abrindo aqui a mesma pergunta para os dois, aí não sei quem que quer ir primeiro, quer começar a debater, que é o seguinte, primeiro, o que levou vocês, cada um de vocês, a entrar para a política, a fazer uma disputa de valores nesse espaço, que é das câmaras municipais, ao invés da gente ficar só na internet, ficar fazendo carreata, ficar fazendo manifestação e disputar o parlamento nas cidades, e também como que um vereador conservador pode ajudar na sua cidade com as políticas públicas conservadoras, com a valorização da família e tudo aquilo que a gente defende. Vamos lá, quem quer começar? Vamos lá. Vamos lá. O Jonathan, que acho que está por cima aqui, não, o Jonathan está embaixo. Pode ser, vai, Jonathan, começa aí, eu falei seu nome primeiro. Opa, abre o microfone aí. Pronto, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo agora. Boa tarde a todos vocês. É um imenso prazer estar falando com vocês aqui. Quero saudar o Alex, quero saudar também o Kleines, né? A gente está aqui hoje para falar um pouco da nossa candidatura, dos nossos projetos conservador. Desde já, agradeço ao amigo Claito, coordenador do MFB aqui no Nordeste, e também o Brasil Feminino, que está nos apoiando nessa caminhada, nessa luta por um Natal melhor e por um Brasil, por uma nação melhor. Quero me apresentar, me chamo Jonathan Silva, tenho 28 anos, sou casado, pai de um menino, cristão protestante, presidente de um projeto aqui em Natal chamado Transformando Vidas e Reeducando. Neste projeto, a gente trabalha com a educação infantil, a educação clássica. A gente tenta resgatar essa educação clássica. Infelizmente, com esse processo do Paulo Freire, está prejudicando muitas pessoas, tanto da educação infantil até a educação superior. E a gente está trabalhando fortemente nisto aqui em Natal, junto com a parceria com o Recebes, que é um projeto que que é um resgate da educação clássica, né? Está nos apoiando nessa caminhada. A gente trabalha aqui na parte do social, né? Com crianças e adolescentes, na parte do esporte, com taekwondo, com karatê e com cursos profissionalizantes. O que me fez entrar na política, aqui no âmbito municipal. Aqui em Natal, a gente tem 29 fiscais do povo, 29 vereadores. E analisando esses 29 vereadores aqui em Natal, infelizmente, meu amigo Alex, nenhum representa a minha pessoa e eu acredito da grande maioria. O que acontece aqui em Natal? Eu não sei se em Minas Gerais ou na cidade de Alex ou em outras cidades acontece, mas aqui em Natal, infelizmente, existe aquela questão da compra do voto. Existem vereadores que estão aqui no mandato de 8 anos, 12 anos, 16 anos, infelizmente, e eles praticamente vão se aposentar na política.
Um lado positivo que eu estou vendo ultimamente, desde 2018, quando o nosso presidente Jair Bolsonaro foi eleito, né, democraticamente, é que as pessoas estão falando mais de política. Eu ando nas ruas, jovens que falavam de futebol, mulheres que falavam de novela, hoje estão discutindo política. Então, eu acredito nessa conscientização dentro da política para analisar as propostas, os projetos de cada candidato, não só aqui em Natal, mas em toda a cidade do nosso país. Esse é um lado positivo. E qual foi a outra pergunta? Me desculpe, Alex. É isso mesmo. Por que você decidiu entrar para a política? Né? E já disse como um vereador pode ajudar uma política conservadora na sua cidade. Né? Certo. A questão do conservadorismo aqui na cidade. A gente tem candidatos de esquerdas legislando, né, atuando hoje em dia na Câmara Municipal aqui em Natal, que vai de frente com a ideologia de gênero, né? E a gente, conservadores, tem que fortalecer a ideologia de Gênesis, onde o Criador fez o homem e a mulher. Então, Alex, se você me permite, uma pessoa, uma amiga minha, semana passada chegou para mim e relatou uma situação que aconteceu com a filha dela o ano passado na escola, né? Eu não sabia, a semana passada ela me relatou isso, que a filha dela estava passando por problemas psicológicos, né? Aquela coisa toda. A filha dela tem 10 anos e não sabia o que queria ser, né? Aquela dúvida, aquela questão, e comentou com a professora da menina. Disse: professora, eu estou sentindo isso, eu não sei o que é isso, eu quero, como é que se diz, como é que se fala, conhecer outro gênero, vamos se falar assim. E uma criança de 10 anos, o que a professora falou? Disse: minha filha, se você quer isso, conheça outro gênero para ver se realmente você gosta, entendeu? E isso me preocupou muito, porque isso foi dentro de uma sala de aula. E a gente tem que combater isso. Questão de cartilhas, questão de livros, livros de ensino médio com ideologia de Karl Marx, né? Eu acredito que no governo Bolsonaro isso vai mudar, o Ministério da Educação, né? Mandando esse tipo de doutrina para dentro das escolas. Então, o nosso trabalho vai ser fomentar na educação, levando para o lado do município, a educação infantil e fundamental, né, para o lado do município. Sim. Você colocou um ponto muito interessante aí, Jonathan, que é o seguinte: o vereador não tem como mudar uma lei federal de diretrizes e bases da educação, mas ele tem como atuar na sua cidade. Tem como fazer, por exemplo, que a Associação de Pais e Mestres de uma escola tenha força para chegar lá e falar: olha, nós não queremos esse tipo de educação para os nossos filhos. E quem tem que decidir a educação é o pai e a mãe. A escola vai ensinar matemática, português, biologia. E se os pais daquela escola querem uma linha tal, ela tem que ser respeitada. E só mais uma coisa muito importante que você falou, aí da campanha com dinheiro, né? Que tem muitos candidatos que são políticos profissionais, que vão se aposentar na política, né? E é por isso que a gente vê hoje o fundão eleitoral. Criar o fundo partidário é um Frankenstein que só existe no Brasil. Como não é suficiente criar o fundão eleitoral, quer dizer, tirar dinheiro do povo, da saúde e educação para pagar a campanha eleitoral. Para quem faz política com dinheiro, precisa de dinheiro para comprar voto, isso é essencial. E como a Lava Jato e outras operações aí da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e dos estados também, quebrou muito desse esquema de corrupção, então agora eles resolveram pegar dinheiro direto do caixa, do dinheiro público, sem passar por um intermediário, porque eles precisam de dinheiro para se manter na política. E a gente está lutando, é uma luta de Davi contra Golias. Você pode ver o que é um candidato conservador, é isso aqui, gente, é uma live, cada um da sua casa, né? Aqui não tem aquele rio de dinheiro para comprar camiseta, para fazer churrasco, para dar churrasco para eleitor, para distribuir santinho, bandeiraço, não tem. É campanha pobre. Campanha é cada um na sua casa levando o seu ideal, querendo o voto pela ideia, não pelo favor e pelo clientelismo. E eu não sei se serve de consolo, mas isso não é só no Nordeste, não. Aqui no Sul e no Sudeste também tem esse tipo de problema, né? Isso aí não é um privilégio de vocês. Agora, vamos passar, então, a palavra aqui para o nosso outro amigo também que está
participando do debate. Jonathan já falou, né? Opa, vamos lá. Cabo, eu fui na sua patente aqui para não errar. Cabo Clenis, como é que está a situação aí em Juiz de Fora? Fala, Alex, beleza? Como vai? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde ao Jonathan Silva, boa tarde ao Cleiton, a todos aí, integrantes do Movimento Família Brasileira. Movimento que tem prestado muito auxílio e apoio a todos os brasileiros aí que realmente querem e necessitam aí de uma... Maritaca, tô passando ali. Querem e necessitam de um Brasil melhor, né? Basicamente, Juiz de Fora, o estado de Minas Gerais, vem atravessando uma política que realmente destoa do real sentido ao qual ela foi criada, né? A política ela foi criada do povo e para o povo. E ao longo dos anos, como o senhor mesmo disse aí, que não é um privilégio, né? Seria um privilégio, mas essa forma de lidar de demais estados do Brasil acabam que vão se encontrando, se afunilando, e esse real sentido da política, que seria do povo para o povo, acaba que se perde, onde pessoas buscam apenas o benefício próprio em relação a tudo aquilo que um dia já foi bem intencionado para a política no Brasil. Fato é o seguinte, em Juiz de Fora, mais especificamente, eu creio que a política do legislativo voltada para o auxílio, subsídio da cidade de Juiz de Fora seria uma política que realmente necessitaria do apoio, né, em massa daqueles que realmente querem e necessitam dessa mudança. E hoje nós percebemos que, assim como o Jonathan muito bem explanou, vem acontecendo de uma maneira maior do que anteriormente, né? Com o maior acesso à internet, as informações pertinentes e relevantes ao atual quadro, ao cenário político, tanto de Juiz de Fora, bem como aí do nosso próprio estado e o Brasil, começou a fazer com que as pessoas se conscientizassem mais ainda, um pouco mais, né? Quanto à valorização e a escolha e o consentimento do voto em específico. Hoje, conforme o senhor me perguntou, eu tenho um legado onde eu sou policial militar há 13 anos, pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e eu venho lutando dentro da própria instituição contra uma organização criminosa voltada à aplicação do mal. O que me motivou dentro desse tempo em querer ser um representante da sociedade, a priori, seria isso. Essa questão da falta de ferramentas, de meio para poder combater isso dentro da própria instituição. Instituição essa que preza e prima pelos valores da sociedade, da segurança, que, no final das contas, ser adverso daquilo que preza a instituição. E eu deparei com situações muito alarmantes, as quais eu não me abstive de poder lutar contra elas. Nesse prisma, eu comecei a me interessar ainda mais pela política e vendo que o que acontecia dentro da própria instituição refletia principalmente no cidadão civil. Isso foi algo que veio a fazer com que eu pudesse realmente despertar em mim essa vontade de poder partir para uma representatividade, a qual no ano de 2018 eu me candidatei a deputado estadual e dei um start nessa vontade em querer mudar, de fazer diferente daqueles que hoje estão no poder. Hoje, eu creio que o vereador, né,
na sua figura com a representatividade da sociedade, ele pode sim auxiliar e muito no tocante aí justamente a questão na questão desculpa, me faltou aqui, ideologia de gênero. É algo que é de suma importância a participação dos pais, né? Dos pais que principalmente estão aí convivendo diuturnamente aí com seus filhos, e para que não possam aí deixar com que terceiros possam influir na criação e na formação do caráter psíquico, psicológico de seus filhos. Esse é algo que me toca muito e é uma bandeira que eu defendo e, com certeza, hei de defender se Deus me oportunizar, está, sim, representando a sociedade à altura. Quanto a questões democráticas, né, nós respeitamos e somos muito a favor, claro. É de suma importância que nós possamos, sim, respeitar. Mas a questão da educação vai muito além. Vai além a partir do momento que o quê? Que nós conservamos, né, aquela criação, aquela cultura voltada aos princípios legais, éticos, morais, cristãos, aos quais já vem desde o Império e muito antes, né? No caso do Brasil seria o Império aí. Mas, enfim, seria nesse sentido, nessa atuação. Vários outros aspectos aí, aos quais o senhor necessitar, nós teríamos que correr ao longo do tempo. Se não vou falar muito aqui, não vai sobrar tempo de Johnny Silva. Tudo bem. Não, nós estamos num debate aqui, um bate-bola, todo mundo vai falar, tá? Eu notei que os dois bateram muito aí na questão não só da democracia, como de ocupar espaço, isso é muito importante, ocupar os espaços públicos, a questão da ideologia de gênero, né, que isso é uma coisa realmente, porque está nas escolas municipais, a escola básica, né, ela é municipal, então assim, o vereador pode trabalhar muito nessa questão aí de impedir a disseminação dessa ideologia que não foi, gente, aprovada. Se você tivesse um candidato a presidente da República, ou um referendo falando isso, tendo isso como proposta, eu vou colocar a ideologia de gênero nas escolas, vou fazer um referendo, e ganhasse, tudo bem, ganhou, mas eles não fazem porque sabem que não vai ganhar. E aí começa a fazer a coisa na moita, e colocando ideologia de gênero aqui e ali, a escola deixa de ensinar matemática, português, biologia, e vai ensinar outra coisa, né? Então, certamente, o vereador tem muito a trabalhar nessa questão. Vamos levantar, então, um outro ponto aqui que certamente está pegando hoje, é uma pauta do Brasil inteiro, e certamente na cidade de vocês deve ser pauta também, que é a abertura do comércio. O Supremo Tribunal Federal diz que quem decide não é o presidente, são os governadores e prefeitos, né? Mas, apesar de não ter deixado claro o quanto que o governador faz e o quanto que o prefeito faz, né? Mas se o prefeito faz uma parte, certamente o vereador pode influenciar nessa parte. Como é que está a questão aí? Está ainda com o lockdown, o confinamento abusivo, o pessoal perdendo emprego na cidade de vocês, querendo trabalhar e não podendo? Como é que nós vamos atuar nisso aí? Vamos trabalhar para uma reabertura controlada? Vamos cuidar da saúde, mas sem prejudicar a economia? Qual que é a visão de vocês a respeito desse ponto? Pode começar? Pode ir. Pode começar? Pode ir, Cabo. Começa você dessa vez aí. Então, porque acabou que é muito rápido, né, esse nosso bate-papo, né? Mas, enfim, não apenas a questão da própria ideologia de gênero, né? Igual nós muito bem explicitamos aí. O conservadorismo, né? Nós que somos conservadores no geral, né? Nós temos que lutar, sim, pelo liberalismo econômico, né? Dando, de fato, Tá escutando? Dando de fato, né, o direito à livre concorrência na cidade, né, entre os empresários, gerando mais empregos, enfim, para poder beneficiar quem? O próprio consumidor final, né? E esse fator que você comentou a respeito da questão da liberação do comércio é algo que vem incomodando muito, mas incomoda muito o cidadão juiz-forano, onde as pessoas, determinadas classes de pessoas, principalmente os artistas, aqueles que trabalham
com a cultura, né? Dentre teatro, cinema, shows, né? Eles estão aproximadamente creio eu, mais que 120 dias aí, sem poderem estar exercendo seu trabalho, sua função profissional. E isso acarreta um transtorno muito grande, né? Isso acarreta um incômodo muito grande, pois o próprio legislativo, né? Os vereadores em si, que têm a função, né, primordial aí da fiscalização, eles não têm mantido uma conduta a poder representar e apoiar, ou até mesmo sugerir algo que possa vir a fazer com que esse público, esse seleto público aí, possa vir a poder exercer as suas funções de uma maneira que seja legal, né? Legal e, sobretudo, aí segura, né? Porque nós não podemos nos abster de falar a respeito do liberalismo econômico, da volta da economia, mas deixando de prezar pela segurança, né? É o que foi dito, é o que o nosso próprio atual governo, o presidente Bolsonaro, preza desde o início, né? Então, nós temos sim que nos atermos, nos precavermos a respeito dos fatores voltados à própria segurança, bem como a questão da economia, porque está próximo a entrar num colapso, né? Juiz de Fora hoje, as pessoas elas até se uniram, voltadas aí a fazer um manifesto pacífico, né? Exercendo sua civilidade no tocante aí ao retorno de determinados eventos, de determinadas funções que poderiam e vão, com certeza, ajudar aqueles que necessitam, né, diante o atual cenário que nós vivemos quanto à pandemia. Eu creio que se houvesse, sim, uma participação mais atuante do próprio legislativo quanto a levantar essa bandeira, não deixariam essas pessoas órfãos, né? Sem o devido amparo que elas estão necessitando. A partir da última terça-feira, Juiz de Fora já está voltando para a onda branca. E isso querendo ou não, é um posicionamento, é um levantamento que foi feito que requer o quê? Medidas melhores e mais sensatas a serem analisadas para que possamos, sim, auxiliar e assistir aqueles que hoje necessitam desse apoio nosso, né? Para poder se automanterem. Enfim, seria isso, né? Muito interessante isso que você colocou aí, né? Porque o vereador, ele pode pressionar, até porque geralmente os prefeitos baixaram decretos, né? E as câmaras municipais podem votar uma lei e a lei vai ter mais força que o decreto. E mesmo assim, o vereador ele sempre tem o poder de pressão de negociar com o prefeito. O prefeito vai querer uma votação ali para aprovar o orçamento, para aprovar uma lei de interesse dele, e aí o vereador pode dizer, olha, tudo bem, mas queremos que o senhor seja mais aí compreensivo com a questão dos comerciantes, quem quer trabalhar, com a economia do município, principalmente municípios turísticos. Eu vou passar a bola agora para o Jonathan, que Natal tem questão do turismo ainda, né? Juiz de Fora também tem, mas Natal tem bastante, depende muito mais do turismo. Se você fecha tudo, fecha restaurante, fecha até a praia, né? Tem lugar que fechou a praia, e aí como é que fica o turismo, os hotéis? Como é que fica isso aí, Jonathan? Mas o que nós estamos percebendo... Está escutando? Estamos te ouvindo, sim. O que nós estamos percebendo aqui é essa inércia, até mesmo aí dos próprios representantes, dos vereadores, quanto a essa postura combativa diante as necessidades desses que hoje necessitam, entende? Então, é algo que realmente deveria ser levado em consideração a ponto de nós podermos aí buscar meios, né, propícios voltados bem como a economia e principalmente a segurança, né?
que é o primordial, quanto a questão da contaminação devido aí ao Covid e à pandemia, né? Certo. Bom, chegou agora aqui um pouquinho atrasado também o amigo João José, de Dormentes, Pernambuco. Bom, João, tá me ouvindo aí? Ok, amigo, estou te ouvindo muito bem. Tudo bem, vou passar a palavra agora para o Jonathan, né? Porque nós estamos aqui conversando alguns assuntos, na sequência eu já passo a palavra para você. O assunto aqui é a reabertura do comércio, né? O que o vereador pode fazer nesse sentido? Vamos lá, Jonathan, como é que está a situação aí em Natal? Ser um pouco rápido para poder o João, que chegou agora, se expressar um pouco. Vamos lá. Como o amigo Alex falou, Natal depende do turismo. Não é à toa que é chamada Cidade do Sol. Se o amigo me permite, antes do período da pandemia, a gente foi um ativista nas redes sociais, cobrando não só do prefeito, mas também aqui da governadora do estado, Fátima Bezerra, que é do Partido dos Trabalhadores, verbas que vinham do governo federal e não souberam investir. Não souberam investir nem leitos, nem aparelhos e outros aparelhos, e nem hospitais, nem nas UBS, que é a unidade básica que a gente tem aqui em Natal. Infelizmente, com a pandemia, aqui em Natal deixou de emitir notas fiscais. A gente sabe que o município depende do ISS, né? É um potencial aí, que é o Imposto sobre Serviço, e, infelizmente, quem se prejudicou mais foi o pequeno negócio, as pequenas empresas. Muitas empresas fecharam. Até hoje, a maioria das empresas que fecharam não conseguiram reabrir por falta de verbas, poder pagar um aluguel, poder pagar um funcionário. Os hotéis aqui de Natal, todos fecharam, então estão reabrindo agora, a gente não está em lockdown, né? Os comércios estão funcionando hoje, mas a pandemia deixou uma sequela muito grande mesmo na questão da economia. E, infelizmente, os 29 fiscais do povo aqui na Câmara Municipal de Natal, eu falo, a grande maioria se omitiram, não procuraram o prefeito, não buscaram solução para poder abrir o comércio o mais rápido possível. Cada um era dentro das suas casas, entendeu? Não fiscalizava, não ia nos postos de saúde, não ia nas unidades de pronto atendimento aqui em Natal para ver o que estava precisando, porque a gente sabe muito bem que antes da pandemia a saúde era um caos. Falta de leite, falta de medicamento, falta de tudo. Então, a gente foi um ativista para ir atrás, correr nas redes sociais, fazendo vídeo, buscando medicamentos, hidroxicloroquina, cloroquina, para as unidades básicas daqui de Natal. Então, assim, a economia, Alex, infelizmente, vai ser uns 2 anos para poder se reerguer novamente. Então, como o amigo falou, a gente depende muito do turismo. Hoje, os hotéis estão abrindo aos poucos, as lojas estão abertas, tá certo? E isso é um ponto positivo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode ir. Porque sumiu aqui. Então, assim, para terminar, o objetivo é manter as pessoas empregadas, porque, infelizmente, é muito difícil pegar novas pessoas para poder empregar. Então, o que a gente vê hoje, praias lotadas, shoppings lotados aqui em Natal, campanha eleitoral neste ano, nas ruas lotados, principalmente no interior, e, infelizmente, quem sofre é a educação, batendo em cima da educação. Porque na educação as pessoas vão ter conhecimento de fato. Então, é a última a voltar. Não tem um planejamento de como voltar, voltar com segurança. Então, assim, tem que ter um planejamento sobre isso aí. Eu não entendo essa situação de praias lotadas, shoppings lotados, educação, infelizmente, é muito complicado. Vamos lá, João José, chegou agora, então vamos fazer o
a equiparação aqui, né, o nivelamento, eu comecei perguntando para eles por que eles entraram na política, né, e como um vereador pode ajudar nas políticas conservadoras do município. Então, você podia se apresentar, por que você quer estar na política, o que você pode fazer, e se já quiser, já entra no assunto aí da possível reabertura do comércio na sua cidade. Vamos lá, João. Pronto, meus amigos, boa tarde. Eu já me apresentei, mas sou João José de Dormentes. Como eu estava ouvindo aqui, o nosso amigo aqui falando sobre a sua cidade, né? E o nosso Dormentes não é diferente, né? Tivemos aqui vários causos a respeito da pandemia. Isso nos trouxe muitos alarmes à cidade por parte das autoridades, né, constituídas aqui no nosso município. A nossa cidade, ela é a cidade da caprinovicultura do Brasil. É uma cidade pequena, mas ela tem a rentabilidade daqui ovelha e bode. E isso parou. Durante 4 meses, 5 meses, a nossa cidade foi um caos terrível, porque as autoridades, no que diz respeito, o prefeito do município, agiu de uma forma, uma ligação com o governo do estado, que é o Paulo Câmara. E o Paulo Câmara pegou carona da pandemia para se promover com dinheiro do governo federal. E isso prejudicou a nossa gente muito, muito, muito. E aqui chegou verbas do governo federal ao nosso município, mas um exame sequer para o usuário ter direito a um exame, ele tinha que ir a uma clínica particular e pagar R$300 por um exame. Quer dizer, o dinheiro que o governo federal enviou a Dormente para a viabilização da pandemia, ajudar as classes sofridas do interior, que já estavam arrastando, porque não podia mais levar o seu cabrito para a feira, para vender, etc. Então, meu amigo, aqui foi muito terrível. O dinheiro mal administrado por parte do poder público, que é o poder municipal, né? Então, é isso aí. Mas, graças a Deus, hoje, a coisa já mudou. O comércio está andando para frente, os criadores de ovinos e caprinos já estão vindo para a feira, já estão trazendo seus meios de fazer suas feiras, e, graças a Deus, está já dando a sua sequência aqui o nosso Dormentes. Muito interessante. Um pouquinho de você, assim, qual a sua profissão, por que você entrou para a política? João José? Oi? Sim. Mais um pouquinho de você, assim, sabe, da sua profissão, sua história de vida e por que você entrou para a política? Olha, eu sou agricultor. Trabalhei alguns anos na saúde de Dormentes, mas a minha afinidade verdadeira, eu sou agricultor. E o que me fez pensar na política, pensar na vida pública, é que a gente vê que a política tem como melhorar, porque nós dependemos dela em todas as áreas. Nós precisamos da política. Agora, uma política diferente, uma política voltada para o social, uma política voltada para a democracia brasileira, que a gente não vê muito isso na política. Todo mundo quer tirar proveito da política para se promover e promover também as famílias e os seus arredores, claro, né? Mas a gente pensa numa política que tem a saúde. Nós, aqui o nosso Dormente tem 30 anos de idade. Nós não temos maternidade. As mulheres da minha cidade, eu trabalhei nesse departamento durante alguns anos, e as mulheres a gente leva para parir em Paulistana, em Salgueiro, em Petrolina e em Juazeiro. E o que me fez entrar na política foi pensar no hospital cirúrgico aqui da minha cidade.
Foi pensar na maternidade para atender as mulheres da minha cidade. Foi pensando na pediatria para atender as nossas crianças. Isso que me fez entrar na política, pensar na política, e de uma forma diferente, uma política crescente, voltada para o povo. Uma administração que ela venha trazer algo diferente, escola, faculdade. Os nossos alunos aqui vão para Petrolina fazer faculdade, Juazeiro, Piauí, porque nós não temos nem sequer uma extensão aqui na cidade. E eu tenho isso na minha pauta. Se Deus nos der o direito, povo de Dormente, nós vamos ter faculdade muito breve em Dormente. E departamento cirúrgico, isso é de suma importância. Em vez de eu levar o doente ao hospital lá em Salgueiro, eu quero trazer a saúde à minha cidade. Eu acredito que este é o papel fundamental do vereador, do parlamentar, do constituinte. Muito bom, João José. E já que você tocou no assunto de saúde, vou perguntar para os nossos dois amigos assim as propostas deles aí de saúde e como está a situação, tanto em Juiz de Fora como em Natal. Vamos lá, Cabo, você que começa? Opa, tá no mudo aí. Repete, por favor. Muito barulho. Não ouço. Estava no aberto, eu entrei no mudo. Agora sim. Não, que o colega João José falou da situação de saúde lá na cidade dele, em Dormentes, que não tem rede de saúde, ele tem que levar as pessoas para Petrolina, para Salgueiro, né? E como que é em Juiz de Fora? Como é a situação da saúde e como que um vereador pode ajudar nessa área da política pública em Juiz de Fora? Aqui em Juiz de Fora, basicamente, a saúde pública, ela não deixa a desejar tanto quanto, pelo que me parece, em Petrolina, né? Aqui nós somos muito bem assistidos nos hospitais particulares, né? Bem como algumas UBS, as unidades básicas de saúde, né? Mas o que tem faltado muito são profissionais para poderem estarem atendendo a nossa sociedade. Existem muitos procedimentos clínicos que requer também o deslocamento para a capital, Belo Horizonte, capital de Minas, Belo Horizonte, que no tocante ao auxílio, ao empenho do vereador quanto às políticas públicas de saúde, voltadas à saúde, poderia sim criar mecanismos de parcerias da própria prefeitura para com esses centros médicos, né? Necessitando aí obviamente, de um auxílio, de um repasse do governo federal. O que não ocorreu no ano de 2018. No ano de 2018, foi feito o repasse do governo federal e o governo estadual aqui em Minas Gerais, ele deixou de repassar esses valores, esses montantes, para as prefeituras do estado. Quando da minha experiência de candidato a deputado estadual, eu tive a oportunidade de visitar aproximadamente umas 300 cidades do estado, e o que eu pude perceber eram muitas unidades de saúde que realmente não estavam funcionando, não estavam em plena operação, devido à falta desse repasse da verba do governo federal. Ou seja, na realidade, o governo federal ele repassava a verba, e quando chegava no estado de Minas Gerais, o governo do estado de Minas Gerais não repassava essa verba para os municípios aos quais seriam destinados, né? E, dentre eles, existe aqui também um hospital na cidade de Juiz de Fora que está na mesma situação que de outros municípios, que a obra dele foi embargada. Ou seja, são milhões de reais parados, estagnados, devido ao quê? A essa falta de repasse
e a autorização aí devido à má gestão que foi feita em mandatos anteriores, porque construíram um hospital ao lado aí de uma linha férrea, onde, infelizmente, aquela obra toda faraônica ela foi deixada de lado por conta dessa má gestão de ter construído esse hospital. Então, é lamentável nós vermos aí, principalmente a questão da área da saúde ter sido deixada de lado, ter pecado nesse sentido, o cidadão juiz forano ter que pagar essa conta, né, devido a uma má gestão, onde eu vejo que se fosse, no caso, ou se caso houvesse, né, gestores, houvesse legisladores atentos antes mesmo do início da obra, poderia sim ter ocasionado aí esse embargo antes que ocorresse tudo que ocorreu e esse desperdício do valor da verba, né? E poderia sim ter sido muito bem aplicado em outros locais, outros hospitais, ou até mesmo feito essa estrutura em um local apropriado. Então, seria nesse sentido que eu te avalio a questão da saúde, que é lamentável, mas é verdade. Sim, construir um hospital do lado da linha férrea, acho que pior que isso, só se construir do lado de boate, né? Porque é triste. É triste, mas é verdade. O planejamento urbano, é complicado. Vamos lá, Jonathan. Questão de saúde, política pública de saúde. O que você tem a acrescentar aí? Vamos lá, Alex. Eu tenho prioridade de falar sobre a questão da saúde, principalmente aqui em Natal. Eu sou usuário do Sistema Único de Saúde SUS e sofro com a grande maioria da população aqui em Natal, tanto nas unidades básicas de saúde, tanto na unidade de pronto atendimento e hospitais. Né? O que falta? Falta medicamentos, falta aparelhos para fazer exames, ultrassom, um raio-x, que a gente, por direito, tem isso para fazer quando a gente precisa. Então, falta muita coisa. Tem uma UBS aqui em Natal que começaram a subir, as paredes não terminaram. Então, assim, eu acho muito falta de planejamento. Essas UBS que atendem as comunidades aqui de Natal, é uma necessidade que a população tem. E a pandemia veio justamente para a gente refletir a questão da saúde, né? Para que os gestores possam investir mais na saúde, tanto nos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e é uma estrutura de qualidade para que esses profissionais possam trabalhar e valorizar também esses profissionais que estão na linha de frente. Então, eu acredito que falta planejamento. Existe uma comissão da saúde, todos os locais existem, mas aqui em Natal existe também, e infelizmente eles não trabalham, eu vejo dessa forma, não trabalham em prol da população. Se os vereadores deixassem de pagar o seu plano particular e fosse para o SUS, eu queria ver eles não melhorar a situação do SUS, porque o dinheiro vem e está sendo investido muito mal. O prefeito, ele não rouba sozinho, existem fiscais. Então, assim, o prefeito alinha com os vereadores e todos ficam calados. E os vereadores, que é o fiscal do povo, não mostram os problemas para a população. Então, assim, graças a Deus existe a internet para que a gente possa mostrar esses problemas e a população, não só aqui em Natal, mas em todo o Brasil, possa estar por dentro da situação, das problemáticas, principalmente a pauta que agora é saúde. Então, assim, caso a gente chegue lá, a gente vai trabalhar, o vereador ele tem que fiscalizar, ele não executa, infelizmente, mas eu costumo falar o seguinte, quando o vereador ele fiscaliza, realmente, naturalmente, a gente tem saúde de qualidade, educação de qualidade e uma infraestrutura em geral de qualidade, porque o dinheiro vai sobrar para poder investir.
Com certeza, com certeza. Bom, vamos encaminhando agora já para as considerações finais. Eu vou pedir para vocês falarem o partido de vocês e o número, claro. O partido é importante para mostrar que, por mais que não exista hoje no Brasil um partido conservador forte ainda, né? A gente espera que isso aconteça aí nos próximos anos, mas para mostrar que aqui não está nenhum partido ideologicamente contrário às ideias conservadoras, então, por favor, façam as suas considerações finais e deixando aí o número do partido. E, Cabo Pênis, eu até queria fazer uma observação ainda, porque você é de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é onde aconteceu aquele fatídico episódio que eu não acho que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição por causa daquilo, né? Falar isso é querer desmerecer a vitória dele, dizer que o Brasil não é conservador e ficou com peninha dele por causa do atentado, mas não foi isso, não. Ganhou porque o Brasil se cansou, claro, da enganação da velha política, seja do centrão, seja da esquerda, e mostrou a cara, o gigante acordou e se revelou aí como que somos um país conservador. Né? E aí, Juiz de Fora foi a cidade da tentativa de homicídio, né, durante a campanha de 2018. Alex, na realidade ocorreu, né? Ocorreu esse fatídico, né, caso aí na cidade de Juiz de Fora, a qual eu sou nascido, né? E como você muito bem disse, né, a estrutura política do próprio presidente, ela estava muito bem alicerçada, embasada, diante a sua explanação quanto ao que ele almejava, o que ele sempre quis, né, bem como o que ele tem se propôs a fazer e está fazendo, né, uma política de transparência, uma política realmente diferente dessas que nós estávamos habituados a presenciar e a vivenciar. Então, de maneira nenhuma, esse caso do atentado contra o próprio presidente foi algo que fez com que ele viesse a ser eleito. Então, esse atentado ele veio apenas aí para poder demonstrar a intenção de terceiros aí para que o Brasil não pudesse estar como está hoje, apesar dessa época aí de pandemia, desse tempo de pandemia, o Brasil tem muito bem aí se saído diante do que vem deparando, né? Então, todos nós aqui de Juiz de Fora lamentamos quanto ao ocorrido, né? E fazemos aí votos aí que realmente o caso seja desvendado da melhor maneira possível e que a verdade venha à tona, né? Que nós possamos, sim, saber quem é que mandou matar o presidente, qual o motivo, por quê. As indagações que ficam aí até hoje, né? Que nós necessitamos, sim, de podermos estar a par e tomar ciência do que é que realmente aconteceu e o que ocorreu, né? Tá certo. Vamos lá, qual que é o seu número, seu partido? Então, meu número é 36444. O meu partido é o PTC, Partido Trabalhista Cristão, onde nós temos aí o pastor Luiz Penido, né, como candidato a prefeito, uma pessoa íntegra, pessoa idônea, a qual nós estamos aí apoiando aí desde o início aí das nossas articulações, né? Então, faço votos que realmente seja feita a vontade de Deus. Nosso intuito de toda a nossa equipe é realmente representar uma Juiz de Fora que realmente possa ter essa combatividade diante as situações advindas aí do obscuro, né? Porque nosso intento é realmente levar ao conhecimento do cidadão a vontade de querer fazer diferente de hoje, daqueles que hoje estão no poder. Nosso trabalho está sendo feito de uma maneira muito independente, onde nós abrimos mão realmente do fundo eleitoral e onde eu tenho me espelhado muito na Suíça. Na Suíça, você deve saber, né? Os representantes da sociedade, os políticos, eles são eleitos, né? São voltados à política de uma maneira a ser
a não ser remunerado. Eles recebem apenas uma gratificação devido ao trabalho executado quando da função de um representante político, um deputado equivalente ao nosso aqui, ou vereador. Então, é dessa forma que nós estamos tentando buscar defender que a pessoa, para ela poder ser um representante da sociedade, ela tem que, é de suma importância, ela ter uma profissão para que realmente não possa poder receber, fazer daquela função dela algo voltado a apenas receber valores sem que leve o benefício ao cidadão. Ele tem que se autossustentar, correto? Ter uma profissão para que possa, sim, representar a sociedade da maneira que ela necessita. E não apenas receber um salário exorbitante, descomunal, devido àquela vontade dele, suposta de querer representar a sociedade. É nesse sentido que eu agradeço a você, agradeço ao Cleito, agradeço aos participantes aí, devido a essa nossa participação, essa troca de ideias, essa troca de informações, que com certeza aí vai ser muito benéfico à minha pessoa, à minha experiência, bem como até mesmo aí ao cargo que eu pleiteio, né? Com certeza, certamente. O debate é sempre importante. Vamos lá, amigo João José, qual que é o seu número, o seu partido, como está a conjuntura aí? O meu partido é o Patriota, meu número é 51000 e estamos na luta por um Dormentes melhor, estamos andando por uma política bem justa, bem ampla, uma política diferente de todas as políticas que já passou pela história de Dormente. Quero agradecer aqui o presidente nacional do Movimento da Família Brasileira, meu grande amigo Clayton, Alex, e você, capitão, que fez aquela cena maravilhosa a respeito daquele acidente com o nosso presidente da República. Quero agradecer a todos, um abraço a todos vocês, estamos juntos e vamos à luta. A vitória é nossa. Com certeza a vitória será nossa, né? As portas do inferno não prevalecerão. Vamos lá, Jonathan. Seu partido, número e como que está a perspectiva aí? Desde já quero falar que é uma satisfação estar falando com você, Alex, também o cabo Clênis e o amigo João José. É uma satisfação e agradeço novamente o amigo Clayton, né, do MFB Brasil Feminino também, que está nos apoiando nessa caminhada. E eu costumo dizer o seguinte, Alex, quando a gente entra nesse sistema, a gente tem que ser igual a garça. A garça vive no meio da lama, mas ela é bem branquinha, ela continua sendo bem branquinha. Então, eu sou a favor da candidatura independente, a candidatura avulsa, porque os partidos, infelizmente, são um comércio. Então, dependendo da nomenclatura do partido que você esteja, muitos irão julgar você por aquilo que alguém fez no passado. Então, assim, eu acredito nisso, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro tem essa ideia. Daqui para frente, eu não sei como é que vai ser essa situação, mas, infelizmente, partido é comércio. Meu número, Alex, é 15007, estou no Movimento Democrático Brasileiro hoje. Sim. O importante é isso aí, Jonathan. Você falou duas coisas importantes. O partido, realmente, a gente tem partidos de aluguel no Brasil, são partidos de mentirinha, mas a maioria dos partidos são assim, alguns, nós temos partidos do mal, né? Alguns na esquerda funcionam realmente como partido, só que defendendo ideologia de gênero nas escolas, para as crianças, e muitas outras pautas que a gente discorda. O partido realmente não tem importância. Candidatura independente realmente precisaria mudar a lei, mas é um ponto interessante, porque a gente tem hoje no Brasil um oligopólio. Você tem lá 32, 33 partidos, você tem 32, 33 caciques que definem aí quem vão ser os candidatos em nível nacional. Eles não conseguem chegar até a cidade acaba diminuindo um pouquinho. Mas você tem um cartel de partidos que determina quem vai ser candidato e quem não é. E você quebrar esse cartel é muito difícil. Né? Principalmente quando você vai para o nível estadual, federal, é muito difícil quebrar esse cartel. Se você permite a candidatura independente, como tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, em outros lugares,
Aí você pode sair sozinho. A pessoa vai sair sem estrutura, mas olha só, os candidatos conservadores já estão sem estrutura mesmo, então você vai sair sozinho, não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa, não. Então, se você se liberasse, hoje você tem uma grande dificuldade de criar partidos, né? Cheio de burocracia para você criar um partido, porque você tem dinheiro para passar, fundo partidário, fundo eleitoral. Se você corta o dinheiro, não vai ter fundo eleitoral, não vai ter fundo partidário, e facilita, deixa criar partido. Vai lá e entra com requerimento, como você vai na junta comercial fundar uma empresa, você vai lá na justiça eleitoral fundar um partido, e sem dinheiro público nenhum. Aí vai decantar naturalmente. Aquele partido que foi enviado vai desaparecer, não vai ter voto, não vai ter militante, não vai ter nada. E o partido que tiver uma proposta vai agregar pessoas. Isso é natural. Só que, para não acontecer isso, para manter a velha política no poder, aí você cria esse cartel que você tem com 30 caciques partidários mandando na política. Né? Isso é muito complicado e precisamos quebrar isso. Certamente isso é uma pauta que não é municipal, é uma pauta nacional, mas é bom falar isso na campanha municipal, mesmo assim. Então, já estamos dando aqui 1 hora de live. Eu queria agradecer aos 3 amigos do Movimento Família Brasileira, de 3 estados diferentes do Brasil, o Cleiton de Juiz de Fora, o Jonathan de Natal, Rio Grande do Norte, e o João José de Dormentes, né, Pernambuco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Essa foi a primeira live com vereadores do Movimento Família Brasileira, e vamos fazer nova live aí com vereadores, com prefeitos. Acompanhe o nosso canal, você que chegou até aqui também, vão mendigar aqui curtida, compartilhada, isso é importante para fazer as nossas mídias sociais crescerem. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos vocês, e eu vou falar pelo horário de agora, boa noite, mas se você estiver vendo esse vídeo de manhã, bom dia, boa tarde, que seja. Até logo, muito obrigado pela atenção, até a próxima.